Fala galera, seja bem-vindo aí galera ao mais um vídeo que eu vou postar no nosso canal aí. E hoje eu quero mostrar pra vocês, hoje a gente tá finalizando um dia de trabalho, terça-feira 23 de junho, dois dias depois que começou o verão aqui, quente demais galera. A Inglaterra não combina com temperatura alta e a temperatura tá muito alta. Inclusive a gente para geralmente às 4 horas, agora são 3 horas e a galera decidiu parar mais cedo porque tá muito quente mesmo. Galera, eu queria começar explicando para vocês, antes de estar mostrando o estágio que a gente está nessa construção, como que funciona a construção aqui na Inglaterra, tá? Basicamente, todas as construções aqui na Inglaterra, casa, prédio, é composto por duas paredes. É uma parede de bloco e uma parede de brick, que é o tijolinho que eles chamam, né? Que é esse aqui. Geralmente, galera, esse tijolinho aqui ele vai por fora, tá? Que é onde fica o design bonitinho. Ou pode ser o amarelo também, você tá vendo naquela casa lá? Então a parte de fora é o tijolinho, que é o que fica o tijolinho à vista. E a parte de dentro, geralmente, ela é de bloco, que a gente reboca ela, ou então madeira. Nesse caso aqui, como é uma casa de fundo, a gente vai reformar aquela casa ali da frente. O cliente decidiu construir um flatzinho aqui, que a gente chama de flat, que é um apartamento no Brasil, para ele mudar para cá, para ele não pagar aluguel e para a gente começar lá naquela obra de lá. Porém, depois eu acho que ele vai alugar, enfim. Galera, aquela casa lá, a gente reformou ela no ano de 2018. Se vocês reparar, a parte de cima tem um cômodo que a gente chama aqui na Inglaterra de loft. O que é aquilo? Basicamente, aquilo é o telhado da casa, que o cliente pega quando tem espaço. Quando o telhado ele é muito alto, o cliente decide fazer um cômodo, a gente pega um lado da casa e levanta ele e faz mais um cômodo da casa. Então ali a gente fez uma extensão, né, que a gente chama aqui, aumentou a cozinha, e aqui a gente vai fazer mais ou menos igual. Porém, nesse estágio aqui eu quero estar mostrando para vocês como é que funciona a questão da isolação, essas duas paredes, para que ela serve, o que segura uma casa sem uma viga de concreto. Galera, as casas aqui na Inglaterra não tem uma viga de concreto, mas literalmente nada de concreto. A gente levanta uma casa de 3 andares, igual aquela que você está vendo ali, sem uma viga de concreto. E se você me perguntar o que segura essa casa, o que segura uma casa dessa é basicamente a fundação, galera. A fundação aqui, ela é gigantesca, é coisa assim de 2 metros, pode chegar a 2,5 metros de profundidade. 2,5 metros de profundidade. Então, isso varia muito do terreno, se tem árvore grande do lado, porque se tiver árvore, esse tipo de coisa, mais a fundação é profunda. Então, tá galera? Então, basicamente, o que segura as casas aqui é a fundação. E essas duas paredes, geralmente, igual eu acabei de explicar para vocês, essas duas paredes, por ser duas paredes, ajuda na amarração da casa, né? Então eu quero começar mostrando aqui para vocês. Eu quero estar mostrando aqui para vocês, galera, a parte de dentro. O cliente optou por madeira aqui nessa casa. Por quê? Porque madeira fica mais quente pela quantidade de isolação que é maior. Quando a gente usa as duas paredes de tijolo, a gente põe apenas uma isolação, uma insulation dentro, que a gente chama essa isolação, que é isso aqui chama-se insulation aqui, que é a isolação. A gente só usa uma no meio das duas paredes. Quando a gente faz a parede de madeira, galera, a parede de madeira, ela vai mais. Nesse caso aqui, a gente usou essa de 3 centímetros aqui em cima, porém tem uma de 10 centímetros, na parte da parede, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona, aqui ó. Ela é nesse sistema aqui ó, como vocês estão vendo. Tá? Essa aqui é a parede interna, essa parede aqui tá dentro. Então existe dois tipos de isolamento aqui na Inglaterra. Existe esse isolamento, né, que é um isopor,
E existe um isolamento que ele é bem fofinho também, que ele é de lã de vidro. Então existe isolamento para som, existe isolamento para temperatura. Porém, geralmente nessas paredes aqui a gente usa o isolamento de som, tá? O isolamento de som, esse aqui, ele serve para som e para temperatura também, mais para temperatura. Geralmente a gente usa o mais barato na parede, que ele é mais fofo, que ele é o feito de lã de vidro, tá bom? Esse aqui ele fica mais para condensação, para evitar para temperatura, para evitar que algum tipo de condensação entre para dentro da casa. Nessa parte aqui, galera, vocês estão vendo um plástico que ele sobe. Esse plástico ele é colocado antes da gente fazer o concreto. Por quê? Porque quando é feito o concreto, o plástico ele evita que qualquer tipo de condensação venha da terra para baixo e passe para o piso, para a parte de cima do piso, e esfria a casa no inverno. Por quê? Porque no inverno, aqui na Inglaterra, e como em vários outros países da Europa, é muito chuvoso, é muito frio. Então quanto mais isolamento tiver, mais a casa fica quente com o sistema de heat, tá? O sistema de heat é isso aqui que vocês estão vendo, tá? O sistema de heat ele é abastecido por água. Tem uma bomba que a gente chama de boiler, que ele esquenta a água, joga nos canos e aquece o radiador, que a gente chama de radiador aqui, né? Então o que vocês estão vendo, as paredes do lado de dentro com a isolação, tá? A parte de baixo subindo aqui, isso aqui serve para qualquer tipo de, repetindo, para qualquer tipo de condensação não venha de baixo para cima e suba. E essas duas paredes também elas servem como para segurar, primeiro para segurar a temperatura e para segurar a umidade da casa, né? Então o que acontece? Se você reparar aqui também, a gente colocou um plástico em cima da insulation, tá? Para que serve esse plástico? Esse plástico serve para reforçar que a casa esteja bem isolada. Então o que acontece? Quanto mais isolada, mais ela vai segurar a temperatura, certo? Então o que acontece? A gente coloca esse plástico por cima disso aqui. Então o que acontece? E para evitar também, porque aqui na Inglaterra, como é muito frio, nesses países frios, tem muita condensação. A casa começa a ter muito problema com o passar do tempo, começa a ter muito mofo, começa a ter muita condensação, você começa a ver umas manchas, o que, tipo assim, começa a afetar a pintura, enfim. Então a gente faz esse tipo de trabalho aqui, tá bom? Então basicamente isso aqui é o sistema de gás aqui na Inglaterra, é tudo canalizado. Tá? O gás aqui é canalizado e a água também. Porém a gente usa dois tipos de cano. A gente usa o cano de cobre e a gente usa o cano de plástico também, que ainda é usado aqui, não muito, mas é usado. Então vocês estão vendo aqui o telhado, essa parte aqui é o telhado da casa, né? Vocês estão vendo que tem bastante parafuso, é uma coisa bem... O governo, quando a gente vai construir uma casa aqui, o governo, a fiscalização deles é pesada, eles acompanham o tempo todo para ver se está nos padrões que tem que ser feito. Aqui não, qualquer coisa que você vai construir, qualquer extensão que você vai fazer na sua casa, você tem que ir na prefeitura, você tem que pedir uma autorização, porque isso serve para aumentar como se fosse o IPTU da casa. Se você fizer qualquer coisa sem essa autorização, eles vêm e demolem a casa. Essa parte do teto aqui, olha, vocês já estão vendo, basicamente a casa, a gente põe a insulation nela inteira. Vocês estão vendo que tem insulation aqui, olha só. Então a gente vai fechar tudo de insulation. Ali tem insulation, ó. Então, lá em cima vai ficar o telhado. Então, tipo assim, a parte entre o telhado e a insulation pode até existir. É frio, né? Porque não tem necessidade, que ali ninguém faz nada. Geralmente fica só para as pessoas guardar alguma coisa. Porém, é muito... eles têm muito cuidado nessa isolação do teto também, para que não desça nenhum tipo de... As paredes, galera, depois da isolação... A gente vem com uma madeira que a gente chama de plywood, tá?
que é essa madeira aqui. Depois desse plywood, a gente vem com o plasterboard, que é aquela placa de gesso, tá? E depois do plasterboard, a gente vem com o acabamento, que é um material chamado plaster multifinish. É como se fosse a massa corrida no Brasil. Só que o pessoal, depois que ele passa a massa corrida no Brasil, precisa ser lixado para fazer o acabamento e vir a pintura. Aqui não. O plaster multifinish a gente passa ele, já deixa ele prontinho para pintura, tá bom? Então vocês estão vendo aqui vai um bin, a gente chama de bin esse ferro aqui. Por quê? Porque aqui vai uma porta, tá? Aqui vai uma porta. O sistema de esgoto mais ou menos a mesma coisa do Brasil, tá? Galera, essa mesma insulation que a gente tá usando na parede, que tem ela de várias espessuras, elas são umas placas. Ela é 2,40 por 1,20. Essas mesmas insulation tem elas de várias espessuras. Tem dela de 12 centímetros, tem dela de 90 centímetros, tem dela de 50 centímetros. Porém, vocês estão vendo o concreto aqui. Depois, essa insulation ela vai no piso. Esse piso ele ainda vai subir mais 10 centímetros de insulation para depois ir o piso aqui em cima. Então, o que acontece? Evitando que qualquer tipo de condensação passe do chão para o piso e possa chegar a afetar a temperatura da casa e possa vir evitar que futuramente tenha qualquer tipo de problema de dumping, de condensação, igual eu falei ali, tá bom? Agora eu vou estar mostrando ali acima para vocês. Galera, eu subi aqui em cima para estar mostrando para vocês o telhado. Como vocês podem ver, a gente já está fazendo o madeiramento dela, tá? Isso aqui chama-se felt. Isso aqui serve também para ajudar a segurar a temperatura e para ter qualquer tipo de vazamento. As casas aqui na Inglaterra e nesses países frios não tem esse problema de vazamento, né? Isso aqui não passa água, tá bom? Então a parede que eu falei para vocês aqui tem uma parede de bloco. Essa parede ela vai ser rebocada por fora, tá? Como aqui é uma casa que a gente está fazendo no fundo, a outra na frente, o cliente decidiu fazer de bloco e não do tijolinho à vista, que é o que fica o design mais bonito. Se vocês verem, olha só, as casas aqui basicamente, ela é tudo um padrão só. É por bairro, cada bairro tem seu estilo de casa. Porém, você não vai chegar num bairro e encontrar casas diferentes. Não, você vai chegar num bairro e vai encontrar todas as casas daquele bairro iguais, tá bom? Porém, existe uma lei aqui que o pessoal, o dono das casas, não podem mexer na estrutura da casa na parte da frente. Não pode. Se for todas tijolo à vista, você não pode pintar ela, tá? Então basicamente é isso aí, vocês estão vendo. Isso aqui ali é o telhado, porém isso aqui a gente chama de flat roof, que é um telhado reto, tá? Galera, eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte aí, dá um like pra gente, se inscreve no canal aí e espero ter ajudado, tirar das dúvidas aí de algumas pessoas. De repente uma galera aí que esteja pensando em sair do Brasil, o pedreiro no Brasil já começar a ter uma noção aí e ver que aqui fora o sistema é um pouquinho diferente. Porém, chegando aqui fora vai precisar fazer aquela reciclagem para poder haver adaptação, né? Mas não é bicho de sete cabeças não, galera. Abraço, até o próximo vídeo.